E aí, incomparável! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso terceiro episódio do podcast Incomparáveis de Propósito. E o tema de hoje é muito especial, porque eu vou falar um pouquinho sobre conteúdo, sobre marketing, mas eu vou trazer aqui o que você realmente precisa saber a respeito de ser incomparável, principalmente no seu posicionamento e na sua presença digital. E isso é o que vai te destacar hoje em qualquer parte dessa internet de meu Deus. Por quê? Principalmente agora, né? Os últimos eventos, eu acredito que você deve estar cansada de ver o tal do morango do amor aí no seu feed. O morango do amor explodiu, virou uma trend, todo mundo tá usando o morango do amor. Mas eu não tô aqui para falar do morango do amor. Eu tô aqui para falar como que nesse mar de conteúdos, de trends, de copia e cola de ChatGPT ou qualquer outro IA de copia e cola, que você se diferencia. Você se diferencia a partir de um posicionamento incomparável. E um posicionamento incomparável, ele começa na base, no fundamento, que é o autoconhecimento de marca com a alma. Grava esse nome por aí, que eu vou te explicar um pouquinho sobre isso hoje e como que você se destaca nesse mar de copia e colas que a gente tem no digital hoje. Bom, o primeiro ponto que eu quero trazer no nosso podcast é o seguinte: com essa evolução, né, essa quantidade e essa velocidade em que as IAs, né, inteligência artificial, entrou nessa nova era que a gente está agora, é muito mais fácil, muito mais prático para você criar conteúdo, né? Você cria um conteúdo muito mais fácil do que na época que eu comecei. Quando eu comecei com social media, criação de conteúdo, era no modo raiz, né? Onde nós pesquisávamos em blogs, pesquisávamos sobre o conteúdo, em fontes seguras para a criação de um conteúdo, estudávamos muito sobre copy, sobre todos os elementos que fazem um conteúdo ser estratégico. Então, a criação de conteúdo, ela era no modo raiz, ela era muito mais desafiadora, né, de se fazer. Demoravam-se dias para você criar um bom conteúdo e tudo mais, com todas as informações, até que as coisas foram evoluindo, né? Tudo foi evoluindo, o branding também foi tomando muito mais luz, graças a Deus, porque é o que forma também o nosso posicionamento incomparável, é o que diferencia as pessoas na criação dos conteúdos. E os conteúdos, eles podiam ser até mais autênticos do que eles são hoje. É polêmico isso que eu tô querendo dizer? É polêmico. Por que que os conteúdos eram mais autênticos do que são hoje? Porque hoje é muito mais fácil. Você abre uma IA, você coloca um tema e ela cria o conteúdo para você de diversas maneiras. Ela cria ali em segundos, né, um roteiro de vídeo, um post em carrossel, e as pessoas simplesmente copiam e colam esse conteúdo. Então falta um pouco daquela autenticidade que se tinha quando aplicava-se mais num conteúdo raiz, né, como eu chamo aqui. Porém, o que eu quero trazer aqui a respeito dessa velocidade do crescimento da IA e como as pessoas estão usando essa conscientização do uso da IA. Por quê? Essa trend do morango do amor trouxe muito disso, né? Eu bato o olho no conteúdo de imagem e se eu vejo que tá amarelado, dá para saber que a pessoa criou ali no chat GPT, apesar de que eu tenho truques pra gente disfarçar um pouco isso, usando o próprio Canva, mas enfim, eu bato o olho ali, eu vejo a pessoa criou um conteúdo com o chat GPT, ela criou conteúdo ali, tem muito conteúdo copia e cola, as pessoas têm falado muito do tal do travessão que entrega, que você usou o chat GPT, mas o que a gente precisa falar aqui
é que a IA, ela não é uma inimiga, ela é uma aliada, né? Porque ela transformou a maneira como nós criamos conteúdo e nós criamos conteúdo muito mais rápido, muito mais ágil com ela. Eu tenho certeza que quem é social media deu graças a Deus pelo aparecimento das IAs, porque só quem fez no modo raiz sabe como era mais desafiador de você criar tudo sem as nossas IAs. Mas assim, gente, a conscientização do uso da IA, ela vem de vários pontos aqui para mim, tá? Eu tenho um certo receio de as pessoas ficarem um pouco preguiçosas de pensar usando a IA. Ó, outro ponto polêmico. Hoje eu tô polêmica, hein? Mas eu tenho um certo receio porque às vezes a pessoa ela pode desaprender coisas que ela já sabia por não pensar, né, estrategicamente no uso da IA. Eu sou uma pessoa que usa a IA com estratégia e sempre colocando o meu ponto incomparável dentro dos conteúdos. A IA, para mim, hoje, ela é uma base de ideias, de uma pré-ideia ou de alguma coisa, caso eu não tenha a ideia inicial ali, ou se eu tenho uma ideia inicial muito boa, o desenvolvimento daquela ideia e também o refinamento, a parte mais estratégica. Mas eu sempre bato na tecla de que toda e qualquer criação de conteúdo ou ponto na sua presença digital tem que ter o seu incomparável. Tem que ter ali o seu incomparável. Porque se tem uma coisa que as pessoas podem estar cansadas, né? Até você pode analisar como está o seu comportamento a respeito disso. Mas se você tá rolando as redes sociais e você vê um conteúdo muito genérico, isso não chama a sua atenção. Então, o que vai fazer com que as pessoas parem e com que elas paguem você é o que só você tem, que é a sua história, que é a sua trajetória, que é a sua autoridade, que é aquilo que você já vivenciou, que faz parte do seu incomparável, que faz parte da construção do seu posicionamento incomparável. Elas também vão pagar pelos seus dons e talentos naturais, por aquilo que só você consegue fazê-las enxergar. E é isso que você precisa trazer na sua presença digital, seja em conteúdos, seja no seu site, seja na sua comunicação em geral. Porque para atrair a atenção dessas pessoas nessa era de uma IA desenfreada, onde qualquer pessoa pode criar um conteúdo de qualquer jeito, copia e cola, você precisa se destacar. E para se destacar, hoje, o que eu acredito fielmente e o que eu vejo de comportamento, isso tem até um pouco a ver com o meu desenho humano, porque eu tenho um talento natural no meu desenho humano que diz que eu prevejo aquilo que pode ser tendência ou aquilo que tá vindo. Eu acabei prevendo um pouco o tipo de conteúdo lo-fi, né? Que é aquele conteúdo mais natural, aquele conteúdo sem muita edição. Porque eu fui vendo o comportamento e o hábito das pessoas consumindo conteúdo com aquele excesso, com aquelas edições mirabolantes, com aquilo tudo que não ia se firmar. Porque é cansativo para quem produz, muito cansativo para quem produz, até porque as pessoas que não conseguem ter ali um gestor de redes sociais, um social media, e ela precisa ser muito boa no que ela faz, atender os clientes dela, ela não tem tempo de ficar produzindo esse tipo de conteúdo. Então eu já estava meio que prevendo um pouco que não ia se sustentar aquela era de edições, mega master, de tipos de ganchos diferentes, de transições, e que o mercado ele ia tender para essa naturalização e simplificação, um conteúdo mais minimalista, né, mais simples.
até por conta também do excesso, do volume de informação. E assim como eu acabei, entre aspas, né, prevendo esse comportamento do mercado, algo que eu acredito muito e que eu prevejo também agora, nessa era desenfreada do uso de conteúdo com IA, é o diferencial, a narrativa diferencial que você coloca na sua presença digital, no seu posicionamento. Tem que ser incomparável. E o que é ser incomparável? É você literalmente colocar aquilo que forma quem você é, da alma para fora. Então, é um autoconhecimento profundo de marca. Ele vai além de um branding, porque o que te diferencia é você ser você mesmo, é você trazer as suas histórias, suas narrativas, sua experiência de vida, seus dons e talentos naturais, a maneira como você vê as coisas, aquilo que você acredita, aquilo que você defende, como você se posiciona mediante a assuntos. As pessoas, elas vão estar cada vez mais inclinadas a querer a atenção, querer comprar de alguém que demonstra que se posiciona mediante a um mundo volátil de Ctrl+C e Ctrl+V. O que você precisa compreender mediante a isso é quem sou eu de verdade, assim. E existem ferramentas de autoconhecimento profundo que eu uso na minha metodologia, que é a etapa de autoconhecimento de marca com a alma. Então a gente passa de um autoconhecimento e são ferramentas que te ajudam até no seu pessoal. As minhas mentoradas amam, elas sempre falam que mudou a vida delas. Descobrir, né, o mapa do propósito de alma delas, os dons e talentos naturais, a maneira como elas funcionam. Então a gente faz isso e a partir disso nós entendemos qual é a sua maneira de comunicação. A sua mãe estava muito certa, você não é todo mundo. Você realmente não é todo mundo. Você tem seus diferenciais e cada pessoa tem uma maneira única. E dentro do mapa do propósito de alma, nós conseguimos identificar até mesmo a sua maneira única e a sua maneira mais fluida de comunicação. Que a partir disso nós criamos o seu flow de conteúdo incomparável. Né? Que é como que você se comunica. No meu caso, como eu tenho vários pontos que favorecem a usar a minha voz, eu escolhi plataformas onde eu consiga usar deliberadamente a minha voz. Assim como aqui o Spotify, o canal do YouTube, e ali eu sempre me aprofundo. Eu sou uma pessoa mais profunda. Então, existe uma maneira melhor de produzir conteúdo para mim, assim como existe uma maneira melhor e única de produzir conteúdo para você. E isso é falado dentro do seu mapa, né? A gente, dentro do meu método, do posicionamento incomparável, no autoconhecimento de marca com a alma, nós identificamos esses pontos e você não precisa mais se martirizar seguindo o que o mercado está falando, como que as pessoas falam que você tem que fazer, como que você tem que abordar cliente. Tem absolutamente tudo dentro do seu mapa, porque a gente sempre faz essa visão também de negócio, né? Dentro dos seus dons e talentos naturais, como a maneira que é o seu comportamento, como que a gente pode usar isso, e o que favorece você e magnetiza você, né? O que atrai os clientes certos. Depois que você faz o seu mapa, é muito lindo esse alinhamento. As minhas mentoradas amam. Tem mentorada minha que reestruturou todo o método dela a partir disso e já magnetizou clientes, já magnetizou ali coisas lindas pro negócio dela, porque tá atendendo o chamado da alma dela, né? E eu acho isso lindo e maravilhoso. Mas assim, o que eu tô querendo dizer sobre ser incomparável e você trazer isso para sua presença digital, para sua comunicação, é absolutamente isso. É ter
mapeamento aprofundado, além, né, do teu branding, e são elementos do branding, mas eu sempre falo que além disso, é mais profundo que isso, né? Porque você é a própria extensão da sua marca. E fazendo esse mapeamento dentro da minha metodologia, dos meus sistemas implementativos como o GPS, fica muito mais fácil de você produzir isso depois. Porque o flow de conteúdo incomparável é otimizado, é totalmente otimizado ao seu dia a dia, à sua rotina, é tudo integrado, você não precisa ficar gastando tempo com ferramenta, criamos a sua IA com alma, então a sua IA é totalmente treinada para você, ela não é genérica. E eu tô aqui puxando sardinha pro meu método, porque é algo que eu acredito muito que o digital precisa. Nessa era, né, de conteúdos copia e cola, a intenção que eu tenho aqui é que eu entendo que, assim, o meu foco, né, de clientes são negócios com propósito. E na maioria das vezes, terapeutas, psicólogos, nutricionistas, pessoas que transformam a vida de outras pessoas. E quando a tua voz autêntica, incomparável, ela alcança o coração de alguém, que é a partir do conteúdo de topo de funil, que eu chamo dentro do método de servir para crescer, porque a gente só cresce quando a gente serve. Serve verdadeiramente, serve de verdade. E servir não é com um conteúdo genérico, não é com um conteúdo copia e cola. Servir é você servir com a alma mesmo, sabe? Com aquilo que você acredita. E se o seu negócio é guiado pelo teu propósito, enfim, o seu negócio tem um propósito, é exatamente isso que eu acredito, sabe? E você acaba magnetizando, porque você não tá ouvindo os ruídos de fora, tentando copiar as pessoas, tentando fazer o que estão falando para fazer, sem se conhecer. Esse é o maior tiro no pé. É você não se conhecer. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu passei por todos esses caminhos, gente, todos esses caminhos. Antes de acessar essas ferramentas, antes de saber o que Deus tinha para mim, eu olhava para fora e eu queria fazer igual ao que fulana, ciclana, bertana estava fazendo. Mas eu estava desrespeitando o flow da minha alma. Eu estava desrespeitando quem eu sou, desrespeitando a minha maneira única de me comunicar. E isso me paralisou, isso me travou. Então, você sendo uma pessoa que transforma a vida de outras pessoas, a minha intenção é que você transforme milhares de vidas. E para alcançar o coração dessas pessoas e servir para crescer, é sendo você mesmo. Sendo você mesmo, em autenticidade dentro da tua comunicação. E o mais lindo de tudo isso, o mais lindo de você ter um posicionamento incomparável, sendo você mesmo, com autoconhecimento de marca, com a alma, que é profundo, é mais profundo que o mercado diz, eu falo, meu marketing não é tradicional. O mais lindo disso é que sendo você mesmo, você alcança o coração das pessoas, você serve para crescer, você se posiciona no teu propósito e é genuíno. E o melhor de tudo é que você não precisa aparecer todos os dias, ficar produzindo conteúdo todos os dias, porque o conteúdo que você cria a partir desse lugar de alma, a comunicação que você cria para o teu negócio, a estrutura que você cria para o teu negócio, dentro desse lugar de alma, é uma estrutura que magnetiza a pessoa que realmente precisa ser servida por você. E você contribui e cresce. Por isso que aqui eu priorizo muito, individualizo muito. Eu vejo através da tua alma, quando você senta em uma consultoria comigo, seja
a consultoria Impulso Estratégico, que você pode contratar ali 3 horas comigo, ou a Aurora, que você passa 3 meses com o meu acompanhamento, para quem tem um negócio e quer fazer um posicionamento incomparável, ou mesmo a Insigne, para quem quer mexer na escada de produtos de valor. Eu acredito muito numa escada e uma estrutura de negócio, de propósito. Enfim, seja o que for que você escolher, eu vou olhar para o teu negócio, porque é isso que eu acredito que o mercado precisa, e não de volumes, de mentorias que você seja só mais um, que você não, que as pessoas não enxerguem você, não valorizem você e não mostrem quem você realmente é, quem você verdadeiramente é, para que você floresça realmente e magnetize as pessoas que precisam de você, que precisam ser servidas por você, para que elas cheguem até você. Então é muito isso que eu acredito. Por isso que eu acredito que Deus me fez essa projetora 3/5 no desenho humano, para quem conhece, e a gente vai ter episódios falando só sobre o desenho humano para vocês entenderem, mas é literalmente o que está escrito lá, eu consigo ver através da alma das pessoas. E isso é o que me motiva a estar aqui. Esse é o meu propósito. Eu tô aqui para olhar para você com a sua permissão e para te guiar, para que você alcance milhares de vidas, mas que seja genuíno, que seja através do seu servir com alma. Então, quando eu falo que o meu marketing não é tradicional, é literalmente ir na contramão do mundo. Eu não quero dizer que eu não vou usar a IA, muito pelo contrário, é a conscientização de como eu uso a IA, com que estratégia eu uso a IA. Eu não vou criar uma IA com a mente da Jéssica, simplesmente. Eu vou trazer as estratégias da Jéssica, eu vou trazer isso, mas a alma dessa IA tem que ser sua. Compreende? Que é o que eu trago na Aurora. Ela tem que ser sua, a Insigne também. Mas a alma dessa IA, ela precisa ser sua. Ela tem que ter a sua visão, ela tem que ter o teu incomparável, ela tem que ter o teu desenho. Porque se Deus te fez assim, é porque é assim que você vai cumprir o teu propósito. Não é olhando para fulano, olhando para ciclana, copiando fulana, copiando ciclana, comprando milhares de cursos, não conseguindo fazer, se frustrando, postando todo dia, incansavelmente exausta, sem ter resultado. Não é a partir desse lugar que eu quero vir para o mercado, porque eu já estive nesse lugar e eu me cansei muito, sabe? Eu me cansei muito e hoje eu sei que eu tô no lugar que Deus quer que eu esteja, porque é o que eu acredito e é o que eu acredito que o mercado precisa. É que enxergue as pessoas como elas são, com a individualidade delas, a história delas, que honre e valorize cada uma delas. Porque cada uma delas tem a sua trajetória, tem a sua parte, né? Tem a parte do corpo, como a gente tem ali na Bíblia, é uma parte do corpo importante para que o corpo todo funcione. Então é muito isso que eu valorizo. Então, a conscientização que eu quero trazer para você hoje principalmente, se você for um negócio com propósito, se você for uma pessoa que tem um negócio com propósito, que serve outras pessoas diretamente, até mesmo tem pessoas que fazem isso através de produtos, mas aí tem várias tratativas que a gente faz de forma diferente, por isso que o olhar é muito personalizado. Mas se você for essa pessoa e você realmente tem um propósito, na parte da nossa ativação de propósito, do nosso chá de hoje, eu quero que você pense, que você reflita, que você até escreva no seu caderno. Como que eu tô cumprindo o meu propósito? Para onde que eu tô olhando? Eu tô
Eu tô colocando alma no meu negócio? Eu tô parando para respirar e entendendo o que Deus está falando para eu fazer? Ou eu tô simplesmente ouvindo todos os ruídos externos, tentando seguir um caminho que eu não sei qual é? Tô me afogando, tô exausta, não tô tendo resultado, mas eu não tô parando para respirar e olhar se o que eu estou fazendo precisa de uma nova visão, precisa de um respiro, precisa de uma reestruturação, precisa de um reposicionamento, mas com a minha alma. Eu tô fazendo isso pelo meu propósito, pelas pessoas. Pelo que eu tô fazendo isso? E eu tô realmente dando o meu melhor aqui? Essa é a reflexão da nossa ativação de propósito de hoje, mas eu quero trazer uma ação prática para você também nesse episódio. Como que você tá usando a IA? Você tá copiando e colando? Ou você tá conseguindo incluir o seu incomparável dentro do seu conteúdo? Aquilo que você acredita, aquilo que você posiciona, a sua história, suas narrativas, você tá conseguindo incluir isso? Ou você tá usando deliberadamente, desenfreadamente? Você tá realmente usando a IA com consciência ou sem consciência? Esse é um dos pontos. E o outro ponto é quem que eu estou ouvindo aqui no digital está me influenciando positivamente a conquistar os objetivos que eu quero, ou eu estou tentando me espelhar em alguém que eu não sou para ter uma vida que eu não quero? O que eu realmente quero da minha vida? Qual que é meu sonho de verdade? Será que o meu sonho é ter o jatinho, igual fulano, ciclano, bertano? Ou o meu sonho de verdade é ter uma casa no meio do mato, aonde eu planto o meu próprio alimento, onde eu tenho animais, conexão com a natureza? Tem esse ponto de reflexão só para você respirar e entender se você está conectado, conectada ou desconectado da tua alma, de quem você é, daquilo que você verdadeiramente acredita, daquilo que você quer, daquilo que faz o teu coração pulsar. Eu acho que nesse episódio eu fui muito profunda, eu fui do marketing ao desenvolvimento pessoal aqui, mas, gente, tá tudo conectado. É isso que eu quero que vocês pensem. Eu não quero que vocês vejam a sua presença digital, a presença do seu negócio com propósito, como se fosse algo separado de você, porque não é. Não é algo separado de você. Você é a extensão da tua marca. E é isso que eu quero trazer aqui nesse episódio para você. Então, todas as vezes que você for fazer um conteúdo agora, olha para ele, vê se não é um Ctrl+C, Ctrl+V e veja se tem a tua alma nesse conteúdo. Nem que seja uma semente de mostarda, uma fagulha, uma centelha da tua alma dentro desse conteúdo, para realmente servir as pessoas, para que você possa crescer, contribuir, tá bom? É servir para crescer. E é isso, esse é o nosso terceiro episódio. Eu vou trazer outros temas aqui para nós. Vocês percebem que vai sempre dessa parte do desenvolvimento humano, para o marketing, para a estratégia, para o desenho humano. Então, vamos trazendo autoconhecimento,
alguns temas aqui. Se você quiser ouvir algum tema específico dentro disso e quiser me sugerir, manda um direct lá pra mim no meu Instagram. Eu sou Jéssica Reis. E eu tô aqui cumprindo com o meu propósito de alma, que é trazer pra você essa visão que eu tenho, o que eu tô enxergando e que você cresça, alcance e transforme a vida de mais pessoas. Espero que essa mensagem tenha ativado você no seu propósito, porque eu tô aqui para ativar e colocar você em movimento. Essa é a intenção do meu propósito, da minha marca. Essa é a minha intenção, é ativar você no teu propósito, com estratégia, com intenção. Colocar você no seu posicionamento incomparável, no seu posicionamento de alma. E é isso. Então, se você gostou desse episódio, compartilha com alguma empreendedora ou empreendedor que tem um propósito, que precisa ouvir isso, ou compartilha com alguém que você lembrou, para que essa pessoa receba do fundo do meu coração a mensagem que eu tenho aqui. E se inscreva aqui, se você estiver ouvindo pelo YouTube, se inscreva aqui no nosso canal. Assine também o nosso podcast aqui no Spotify para você não perder nenhum. Me segue aqui também no Spotify para você não perder nenhum episódio. Eu espero que você tenha gostado, que essa mensagem ative o seu propósito, transforme a sua vida e até o próximo episódio.